Boa noite. Estou aqui nesse domingo para conversar mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Nádia Daia e eu tenho feito algumas lives aqui no Instagram mostrando alguns pontos relevantes ou na área técnica ou na área comportamental, algumas coisas sobre a vida. E hoje não é diferente. Hoje, domingo, 10 de outubro, eu estou aqui para falar de um tema que ainda é muito tabu, que é o envelhecer, tá? Envelhecer é um tema que ainda hoje as pessoas veem com reserva, como se ninguém quisesse envelhecer, como se envelhecer fosse uma coisa horrível de acontecer, né, com a gente, uma tragédia. Então, eu quero, na medida do possível, do meu conhecimento, que também não é tão grande assim, mas através das minhas pesquisas, das minhas vivências, né? Eu gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos do envelhecer que talvez tenha passado desapercebidos, em branco. Talvez muita gente não tenha se atentado para aquilo, porque na verdade nós estamos acostumados a acreditar em tudo aquilo que a mídia diz, que as pessoas dizem, aquilo que a gente ouve repetidamente, a gente acha que é verdade, né? Então, envelhecer para a mídia, para a sociedade de consumo, para grande parte das pessoas, é uma catástrofe, né? É uma coisa que não deveria acontecer, nós deveríamos ser jovens a vida toda, né? Então, esse tema, ele foi importante para mim desde as vésperas, né, vamos dizer assim, de entrar para a fase idosa, ou seja, desde que eu estava prestes a fazer 60 anos. Isso já tem 5 anos. Hoje eu tenho 65 e só agora eu resolvo vir a falar disso, né, publicamente, através de lives ou através do meu livro, que depois eu vou falar um pouquinho dele, para mostrar que há muito equívoco, muita imagem deturpada da velhice que nós estamos aceitando, incorporando como se fosse algo real e que não é, absolutamente não é. Eu tenho visto amigas, conhecidas, amigos mentindo a idade, diminuindo a idade. Né? É um aspecto da passagem do tempo, do reconhecimento da velhice, que não tem o menor sentido você esconder, você mentir que tem menos anos do que você tem. Você devia, na verdade, estar orgulhoso. Como quem diz, olha, eu cheguei aqui. Gente, eu cheguei aqui. Eu tenho 65 anos, 70, 80, 90 anos. Eu estou inteiro, estou forte ainda. Isso não significa absolutamente que você vai estar com a saúde 100%, com o ânimo 100%, com tudo correndo às mil maravilhas. Não, não se trata disso. Se trata só de aceitar essa fase da vida como se aceitaria outra qualquer. A adolescência, a puberdade, não é uma sequência da infância. A juventude da adolescência, a juventude, a vida adulta, uma consequência, uma sequência da juventude. E a velhice é uma sequência da vida adulta. Quer dizer, o passar do tempo, naturalmente, é uma coisa natural, uma coisa corriqueira, uma coisa da vida e, como tal, deveria ser aceita. Na verdade, não tem a questão de aceitar ou não aceitar. Eu não aceito estar velho, eu não aceito estar doente. Não, não há o que aceitar ou não, né? Porque, na verdade, a vida vai transcorrendo e nós vamos sofrendo as alterações do tempo, as alterações referentes aos nossos órgãos, às nossas células, e isso deve ser incorporado no nosso presente, certo? Então, vou começar
questionando alguns pontos, né, de tudo aquilo que a gente ouve dizer. Eu vou seguir um roteirozinho, né? Vou seguir um roteirozinho para melhor me situar. Bom, como é que começou, vamos dizer assim, essa ideia de falar sobre a velhice? Bom, eu tenho 65 anos, né? 41 anos de formada, e nesses 41 anos de profissão eu trabalhei a vida toda. Continuo trabalhando ainda, só que de uma maneira diferente, menos, continuo trabalhando, mas menos, e modifiquei algumas questões, né? Então, o que acontece? Como eu modifiquei algumas das minhas atitudes em relação à minha própria carreira, à minha própria maneira de viver, então, isso tem consequências, isso tem mudanças. E hoje, vamos dizer que eu considero que eu vivo melhor, mas muito melhor do que na minha fase simplesmente adulta ou a minha fase jovem. Oi, Carla, tô vendo Carla Daia. Ou a minha fase jovem. Por quê? Porque eu simplesmente dei prosseguimento a uma fase sucedendo a outra com muita gratidão. Gente, eu estou viva, né? Enquanto tantos se foram bem antes, nós estamos vivos. Nós que temos 60 ou mais, estamos vivos, estamos com 70, 80, estamos tendo um tempo extra de vida. Então, como começou? Como eu falei para vocês, né? Eu continuo exercendo. Oi, Janete. Eu continuo exercendo realmente a minha profissão de uma maneira diferente, tá? Continuo fazendo com meus projetos, mas agora eu sou professora. Por quê? Porque ser professora dá sentido à minha vida e realmente me ajuda a conviver de perto com pessoas maravilhosas que são meus alunos, minhas alunas, principalmente alunas. Então, nesse período, nesse tempo que eu sou professora, isso não é tão antigo assim. Foi desde 2011, quer dizer, tem apenas 10 anos. Dos 41 anos como arquiteta, só 31 que eu trabalhei exclusivamente como arquiteta. Tem 11 anos, né? 30, na verdade. Tem 11 anos que eu sou professora. E na minha convivência com... Oi, Lília. A Lília é minha prima, está aqui. E na minha convivência com as minhas alunas, o que é que eu pude perceber? Eu tenho muitas alunas da minha idade ou menos, a partir dos 40, 45, 50, 55, 60 anos, as pessoas já começavam a entrar no primeiro dia de curso e falavam: professora, eu não sei se eu vou conseguir. Eu já tenho 39 anos, eu já tenho 41 anos, eu já tenho 50 anos, 60. Então, aí as pessoas me perguntavam: e você, quantos anos tem, professora? Eu falava: eu tenho 60 ou 65. Nossa, você não parece. Não posso não parecer fisicamente, mas eu tenho. Cada ano, né, vivido está aqui comigo como a minha bagagem. Eu tenho a minha idade, tenho a idade que eu tenho, com muito orgulho. E as pessoas com quem eu convivi nesses 10 anos, 11 anos, começaram a repensar, né, a idade como uma coisa que não era nenhuma tragédia, certo? A partir disso, que eu resolvi, me propus, né, a fazer um estudo bem aprofundado do que é a velhice, das ocorrências, das circunstâncias, das mudanças e apresentar para as pessoas, né, de uma maneira geral. Então, disso que eu quero falar um pouco para vocês hoje, né, dos vários aspectos do envelhecer, tá? Vou aqui seguir o meu roteiro. Vou seguir o meu roteiro, em primeiro lugar, falando das imagens. Tá? As imagens que a velhice e os velhos têm para a sociedade, para os mais jovens e até para eles mesmos. Né? A ideia de que o velho é alguém cansado, doente, desanimado, que vive medindo a pressão, a temperatura, tomando 1000 remédios, uma pessoa sem memória, uma
pessoa que se tem memória muito pouca, já esqueceu de tudo, uma pessoa incapaz de inovação, uma pessoa incapaz de criatividade, né? A imagem daquele velho sempre cansado, simbolizado pela dentadura, os óculos, a bengala, um velho cansado, o velho que está, vamos dizer assim, esperando a hora, né, de virar estrelinha, de ir para o céu, ficar com o papai do céu. Então, o que as pessoas estão vendo acontecer é que essas imagens que a sociedade e a mídia oferecem dos mais velhos, muitas vezes ridicularizando. Olha fulano como se veste, nem parece que tem 60 anos, nem parece que tem 70, 80 anos. Olha, tá de calça jeans, tá com batom, tem 80 anos. O ridículo é uma maneira, né, de você limitar também, de você contornar, vamos dizer assim, de você fazer com que as pessoas sigam sendo sempre iguais. E daí, se eu tenho 60 anos e uso batom e uso calça jeans, e a de 80 e de 90 também fazem isso. Isso é maravilhoso, porque a vida é importante, é interessante em qualquer idade, não é isso? Então, voltando para a imagem do velho cansado, do velho não produtivo, do velho que está sempre doente, gemendo e dependente, tá? Existem pessoas assim? Claro que existem. Muitas, muitas. Existem muitos velhos assim? Muitos. Agora, a pergunta é, existem jovens e adultos assim? Doentes, reclamões, depressivos, desanimados? Sim. Ou seja, na velhice aparece mais, mas não deveria. As pessoas não mudam na sua essência. Ou seja, os velhos que hoje são desanimados, cansados, sem criatividade e sempre reclamando da vida, eles foram jovens assim, provavelmente, foram adultos assim. Eles só estão potencializando aquelas, vamos dizer, qualidades negativas que já tinham. E isso fica por conta da velhice, né? Isso fica por conta se acredita a velhice, esse comportamento negativo. Mas não é nada disso, né? Realmente existem pessoas mais velhas, idosos, né? Que são tão cerceados pela própria família, tão julgados, tão mantidos dependentes, tão mantidos sem voz ativa, sem atitudes, que eles realmente vão definhando. Porque se a gente quer que um ser, né, um ser vivo, define, seja uma flor, seja uma pessoa, seja qualquer ser vivo, um animal, basta a gente limitar a sua liberdade e a sua autonomia. Rapidinho a pessoa define e morre. Então, ou seja, a sociedade faz isso, né? Tem feito isso com os mais velhos, não dando crédito nem voz. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma sociedade altamente consumista. Então, os valores que têm voz, né, que têm poder nessa nossa sociedade, são valores da juventude, é a beleza, é o dinamismo, é a força, é a coragem. Então, como as pessoas mais velhas muitas vezes são diferentes disso, elas muitas vezes não têm essas características juvenis, muitas vezes perdem a beleza, todo mundo perde a beleza, certo? Mais cedo ou mais tarde, você vai definhar, a sua pele vai ressecar, porque isso faz parte, né? Então, como nós não temos esse valor da juventude, os mais velhos, eles são, vamos dizer, relegados a inúteis, a improdutivos, a pessoas sem valor e sem qualidade, né? Esse é um ponto, talvez o mais cruel, né, da imagem da pessoa mais velha. Naturalmente, tem muitas pessoas mais velhas que têm plena consciência do seu valor, da sua força, principalmente as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm uma dependência financeira. Porque a partir do momento que você depende da sua família, dos seus filhos, você acaba fazendo aquilo que eles determinam. E muitas vezes aquilo que eles determinam
são coisas que podem tirar a sua liberdade, tirar a sua autonomia, tirar a sua força, tá? Fiz pelo seu bem, né? Não, não, mamãe, você vai cair, não caminha sozinha no parque, porque você pode cair, pode machucar, ir para o hospital, e daí para o hospital, velho, osso não cola, e se não colar, pode ficar na cadeira de rodas, e daí por diante. Ou seja, é uma bola de neve, né, como consequência da imagem que se tem dos mais velhos. Agora a questão é, você pode perguntar, então os mais velhos não são mais doentes do que os mais novos? Eles não são mais cansados, nem mais doentes, nem correm mais perigos? Claro que sim. Por quê? Porque a partir do momento que você nasce, você já começa a envelhecer. E quanto mais velha a pessoa, mais ela tem perdas em termos fisiológicos, em termos físicos. As células, elas diminuem muito, né? A partir de 55, 60 anos. As células vão diminuindo, o que acontece? Os órgãos funcionam pior, né? Todos os órgãos eles vão funcionar pior, a pele resseca, os ossos estão sujeitos à osteoporose, porque as pessoas já não absorvem tanto a vitamina D e não tem cálcio no organismo. Os nervos, os músculos, tudo definha aos poucos. Mas, pessoal, vamos dizer assim, essa decadência é uma coisa super natural, super natural. Nós começamos a envelhecer quando nós nascemos. A partir dos 35 anos, né, nós já entramos em declínio físico. Com certeza, nós estamos envelhecendo sempre, sempre. Agora, a fase a fase da velhice sofre mais esse bombardeamento pelo medo das pessoas, né? Porque as pessoas relacionam muito envelhecimento e morte, como se só os velhos morressem, certo? Então, como a velhice é a última fase da vida, vamos dizer assim, aquela que antecede a morte, as pessoas já começam a ver na velhice, se a aceitação da velhice, a aceitação da própria morte, né? Estão vendo como essas imagens, elas são muito fortes e muito arraigadas na gente? Muito mesmo. Então, nós temos que ter cuidado em acreditar em tudo que a gente ouve se nós quisermos ter uma vida melhor. Porque a maior parte dos conceitos, né, eu comecei a estudar uma por uma, as imagens que se tem dos velhos. O velho é cansado, o velho é doente, o velho é assexuado, o velho não tem ânimo, ele tem má memória, ele não aprende nada, ele é mau trabalhador. Tudo isso são imagens estereotipadas falsas. Tem velhos desanimados, doentes, depressivos, assim como tem adultos depressivos, desanimados, mal-humorados, que não inovam, que não querem aprender nada. O velho, o que é o velho? Ele é o adulto que envelheceu, que com mais tempo, ele é um adulto com mais tempo. Só isso, ele não mudou, ele é aquele mesmo que estava lá antes. Uma outra coisa que é muito importante, que eu quero citar, quero falar para vocês que talvez eu tive duas formações. Como arquiteta, né, que, vamos dizer, a arquitetura para mim é uma maneira de ser criativo no mundo. Você vive criando, você se obriga a criar. E a outra foi em filosofia, que também foi um divisor de águas. O que a filosofia faz? Ela te ensina a duvidar de tudo que você está lendo e vendo, né? Então, talvez por isso, eu tenha começado a questionar o conceito, né, de velho. Isso dentro da própria arquitetura. Quantas vezes eu vi clientes, né, ou mesmo colegas de profissão, jogarem fora, retirarem um móvel, por exemplo, um sofá de altíssima qualidade, de madeira de lei, descartarem, tá? Porque é velho, é antigo, né? É usado. E substituir por um outro móvel sem valor agregado nenhum. Um outro móvel de uma madeira fraca, tá? Só porque tinha um design bonitinho e moderno.
Vocês estão notando qual que é a diferença? Qual que é o paradigma? É você pensar naquilo que é velho e antigo como ruim, e naquilo que é novo e recente como bom, como melhor. E não é verdade. O mais novo, o mais recente, não é melhor que o mais velho, o mais antigo. Absolutamente. Muitas vezes o contrário. Muitas vezes o mais antigo tem muito mais qualidade, tem muito mais poder. E é isso, né, que é disso que eu quero falar. Eu chamo a meia-idade, né, acho o nome meia-idade é meio estranho, eu falo a segunda metade da vida. Eu acho que é a melhor para todo mundo. É a melhor fase da nossa vida. É aquela em que a gente já passou vamos dizer, pelas maiores asperezas, a gente já passou pelos maiores percalços. Nós temos tempo livre. Ah, mas eu não vou ficar ociosa. Se eu aposentar, não sei o que vai ser de mim. Acho que eu vou morrer se eu aposentar. Não morra. Não morra, porque aposentar é a melhor coisa da vida. Você vai aposentar de um trabalho, mas o trabalho não é tudo na vida. Você tem um emprego, o seu emprego não é você, né? Morre a pessoa que vê o emprego como a si mesmo, quando faz do emprego a própria vida. Eu costumo falar, né? A vida é um bolo enorme, cheio de fatias, o emprego é só um deles, o seu emprego. Você perdeu o emprego? Tem lazer, tem amigos, tá? Você tem possibilidade de convivência, possibilidade de viagens, possibilidade de autoconhecimento. Então você tem o tempo, que é a coisa mais preciosa da vida, a seu favor, para você usufruir. Não é bacana? Eu vou ler um trechinho para vocês agora, um trecho pequenininho da Lia Luft, que eu adoro, e que mostra muito bem, tá? O que eu penso do envelhecer. Aliás, a Lia Luft é uma escritora, ela já está com 84 ou 85 anos. É uma escritora super produtiva, super, tá? Ela não se deixou, teve perdas, claro que teve, ela não se deixou abater por essas perdas e hoje ela é uma pessoa interessantíssima, ótima de se ler, tá? Uma daquelas pessoas idosas em pleno uso das suas faculdades físicas, mentais, morais, forte, né? Olha o que ela diz, gente, escuta. Pois a possibilidade de ter saúde, projetos e ternura até os 90 anos é real, dentro das limitações de cada período. Quando não podemos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda ler, ouvir música, olhar a natureza, exercer afetos, agregar pessoas, observar a humanidade que nos cerca e, eventualmente, lhe dar abrigo e colo. Tá? A Lia Luft disse isso no livro Perdas e Ganhos, em 2006. É um trechinho do livro dela que eu gosto muito. Ou seja, se nós não temos todas as possibilidades, não podemos fazer tudo, se eu não posso, não ter mais idade para saltar de paraquedas, e olha que muita gente com mais de 70 tem pular de paraquedas. Mas se no meu caso eu não consigo, acho que eu não dou conta mais de pular de paraquedas, faço outras coisas. Eu posso ler, posso ver filmes, posso indicar filmes, posso fazer um café e chamar os vizinhos, os meus amigos, brincar com as crianças. Tem tanta coisa. As melhores coisas da vida são grátis, né? Nós já sabemos disso. São grátis, são fáceis, são boas, prazerosas de fazer, né? Então, nós não precisamos nos preocupar que se o nosso tempo tem que estar tomado com a produtividade de funcionário. Eu sei o meu ritmo de vida, eu tenho que acordar às 7 e depois fazer muitas coisas, senão não estou vivendo. Gente, vamos esquecer isso. Vamos deixar de ser funcionários de empresas, né? Ou então até escravos de nós próprios e vamos aprender agora a viver, né, da melhor maneira possível o tempo que nós ainda temos. Vamos usufruir da natureza, da companhia de outras pessoas, da companhia dos nossos amigos, dos nossos vizinhos e dentro das nossas possibilidades vamos fazer tudo aquilo que a gente deseja. Deixa eu aqui seguir meu roteiro.
Agora, eu olhei aqui no meu roteiro, agora a parte da criatividade, da inovação, e que hoje inovação é o tema do momento, né? Inovar é você transformar aquilo que já existe em algo melhor. Então, uma das imagens que as pessoas mais velhas têm é de que ela é incapaz de inovar, ela é incapaz de criar. Então, eu estudei vários seres humanos, homens e mulheres, que foram criativos até o último segundo de vida. Foram e são, né? Pessoas como Oscar Niemeyer, que morreu aos 105 anos, até a véspera da morte do Niemeyer, ele trabalhou em projetos. Ele ia para o escritório, trabalhava em projetos. Assim como ele, nós temos infinitos exemplos, tá? Nós temos Picasso, também trabalhou até o fim. Nós temos escritores como José Saramago, que recebeu o Prêmio Nobel aos 76 anos. Nós temos a Cora Coralina, que começou a escrever aos 76 anos. Escreveu até morrer. Nós temos escritoras como a Lia Luft, a Adélia Prado, que ainda vivem e atuam, né, bravamente nesse nosso mercado literário, trazendo coisas incríveis a cada dia. Como assim o idoso não é capaz de inovar? Né? O Niemeyer, ele fez alterações na arquitetura até as vésperas da sua morte, descobrindo novos materiais e tudo mais. Né? O Saramago, ele mudou muitas vezes o enfoque literário dele depois de 80 anos. Né? Então todos os velhos são criativos, todos os velhos também são interessantes. Não, não é isso, gente, não se trata disso. Eu estou mostrando que tem velhos criativos, idosos criativos e idosos não criativos. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas com a vivência tão rica, tão forte, como a Rita Lee, né, que agora está com 76 anos, ela está doente, mas ela se refez, ela mudou a sua vida de várias formas, muitas vezes. Carla, eu não sei como fazer para autorizar a participação. Eu gostaria de saber, mas eu estou aqui sozinha, não sei. Se você quiser escrever, eu talvez consiga ler, tá? Então, da mesma maneira, também nós temos idosos que não dão conta da vida. Vamos começar com biografias, né, de escritores, que é o que eu mais gosto também. A literatura é uma paixão antiquíssima. Eu amo a literatura. Então, Machado de Assis, que é um dos autores que eu mais amo na minha vida, um dos autores mais perfeitos para mim, aquele autor, aquele escritor que mostrou que mostrou a alma humana de tal maneira que ela pôde ser percebida por todo mundo. Esse autor maravilhoso, sabe o que ele fez? Sabe como ele viveu? Mal, terrivelmente mal. Na virada para o século XXI, 21 ou 20? Na virada para o século XX, ele tinha apenas 60 anos e ele já se julgava arrasado, acabado, um nada, um velho num mundo de jovens que ele não entendia e onde ele não queria participar, tá? Porque ele tinha receio e também um certo preconceito em relação a essas novidades. O Machado de Assis, esse maravilhoso escritor, essa incrível pessoa, ídolo de tantos brasileiros, ele teve uma velhice péssima. Quando a esposa dele faleceu, ele acabou. Ele morreu com 69 anos, muito, muito mal, deprimido, reclamando e sofrendo. Um exemplo. E nós temos mais dois exemplos de atores que a minha geração amou, né? O Valmor Chagas e o Flávio Migliaccio, que não deram conta também da vida, que se mataram na faixa dos 80 anos. Né? O Flávio Migliaccio ainda deixou um recado tão triste, né? Não aguento mais, não consigo mais. O que eu estou tentando mostrar
é que não existe exatamente o velho triste e depressivo e cansado. Existe a pessoa triste, depressiva e cansada, e que na velhice isso pode fazer muita diferença, porque isso fica mais potencializado, certo? De um modo geral, as pessoas mais velhas, elas são muito criativas, são inovadoras, elas são capazes de tudo, de tudo. O velho é desmemoriado, é um dos mitos. A minha própria mãe, que tem 85 anos, ela tem a memória mais privilegiada que eu já vi na minha vida. Ela é capaz de dar detalhes do passado e do presente que eu e nenhuma das minhas irmãs se lembra mais, né? Então, como é que tem esses estigmas, como é que tem essas generalizações e a gente aceita, né? O velho é isso, o velho é aquilo. O que é o velho? O velho é você amanhã, ou eu hoje e você amanhã. Só isso, uma pessoa como as outras. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, ela de 90 anos, ela fala, eu tenho 90 anos e meio, porque ela já vai fazer 91. Aí eu perguntei para ela, na véspera de escrever o livro, falei, Dona Irene, o que é que muda? Ela falou, olha, eu vou te falar com toda sinceridade o que muda. Não muda nada, só a casca. Porque eu tenho 90 anos, eu sou a mesma que eu era quando tinha 17, depois 30, depois 40, depois 60. Eu sou a mesma pessoa, né? E isso, gente, é real. As pessoas não mudam. Não mudam só o físico. Por quê? Porque as células, elas vão se perdendo, né? Tem até uma teoria alemã, com um nome bem comprido e sofisticado, que diz que nós somos como as máquinas, né? Um carro, por exemplo. Um carro que já tem bastante uso, ele precisa de muito mais revisão. As peças, elas vão quebrando, tem que ser substituídas. E assim também as pessoas também são assim, né? O que acontece? Na meia-idade, você tem que fazer mais revisões. Você tem que cuidar melhor, né, dessa máquina para que ela funcione bem. Na juventude, um carro novo funciona com gasolina, gasolina adulterada, às vezes com produtos, com óleos sem qualidade, mas na velhice não. Ou seja, um carro que já teve muito uso, ele vai precisar dos melhores aditivos, vai precisar de muita revisão. Então, nós podemos fazer, né, essa revisão periódica. Qual o problema? Se nós cuidamos da nossa casa, do nosso carro, por que nós não podemos cuidar de nós mesmos, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, desses cuidados. Bom, eu li uma vez que eu achei muito interessante que existem pessoas que elas chegam na velhice e elas querem colher. Eu quero colher, eu quero ter uma vida maravilhosa, eu quero ter força nas minhas pernas para caminhar bastante, nos meus braços, para poder cuidar da casa e de tudo. E também eu quero viajar muito, eu quero estar bem fisicamente, bonita, forte, eu quero estar cercada de amigos, quero estar cercada da minha família, né? A pessoa diz isso. A pergunta é, o que é que você está plantando, né, para colher isso? O que é que você está plantando para colher uma velhice saudável, feliz, cheia de amigos, cercada pelos seus familiares, com saúde, tá? Vai depender de você. Claro, gente, nesse ponto, eu estou generalizando um pouco, mas claro que nem sempre depende só da gente, tá? Tem fatores como doenças limitantes, incapacitantes, como Alzheimer, Parkinson, que não permite que as pessoas continuem a vida normal. Mas fora a velhice patológica, todos nós podemos nos preparar. Como? Vamos começar pelo aspecto físico, tá? Claro, é sabido que quando a gente envelhece, a nossa musculatura ela não é a mesma, né? Nós perdemos massa muscular, nós ficamos com a musculatura mais fraca. Então, se eu me conformar, se eu me acomodar a esse fato, eu sou velha mesmo, eu dou conta de andar muito pouco, agora eu ando só um pouquinho porque eu sou velha. Eu não posso correr porque eu sou velha. Se eu me acomodar a isso, logo, 60 anos, 60 e poucos, eu vou estar mancando,
andando pouquíssimo, quase não vou subir escada, vou estar de bengala, né? Com 70 de andador, 80 cadeira de rodas. Ou seja, eu preciso me preparar para a minha velhice saudável. Como? Fazendo exercícios. Não tem outra solução. Se na juventude o exercício é importante, na velhice ela é essencial, tá? Ah, mas eu não gosto de fazer exercício. Sim, então é um preço a pagar. Se você não plantar academia ou caminhada, ou o que eu acho mais importante, que é o treinamento funcional, eu acho que o treinamento funcional é o melhor para a terceira idade, tá? Por quê? Porque ele trabalha em você o refazimento, vamos dizer assim, da sua força, do seu movimento e também do seu equilíbrio, que você vai perdendo por conta da musculatura mais flácida. Então, algum exercício você tem que fazer. Se você não plantar exercício físico, você vai colher na velhice limitação motora, que é uma das piores coisas que existem. Você ser incapaz de andar sozinha, de subir uma escada, de viajar, porque você não dá conta de carregar sua mala, não dá conta de subir no avião, no degrau do avião. Então, é um preço, acho que até barato a pagar para você ter uma qualidade de vida até o fim. Ah, mas eu vou ver quantos anos, eu não sei. Gente, que seja 1 ano, que seja 2, que seja 10, que seja 20. Qualidade de vida, ela é importante. Você vai viver bem até o fim, até o último dia que te for dado. Faça, né? Faça por onde, faça por isso. Comece com a movimentação. Não tem outra maneira. Bom, a segunda parte, né, ainda na parte física, é a alimentação, que se na juventude a alimentação é importante, na melhor idade, na idade da velhice, na velhice, vamos ser claros, qual o problema de falar velhice? Na velhice, ela é fundamental, né? O que está no prato do idoso é o que está na saúde dele, no corpo dele, tá? Muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que comer. Lógico que tem os prazeres do prato, tem os prazeres da vida, que a gente anseia tanto, os doces, sal, açúcar, as farinhas, mas a gente não significa que a gente tenha que cortar tudo, mas que a gente tenha que introduzir outros alimentos saudáveis, né? Como grãos, frutas e verduras, muita água. A gente tem que introduzir, porque isso é importante. O nosso corpo, ele tem menos células, ele precisa de mais bons combustíveis, né? Muita água, né? Também é super importante. Então, nós falamos da atividade física, nós falamos da alimentação. Agora eu vou falar de um ponto super importante. As pessoas às vezes querem colher. Ah, depois que eu fiquei velho, a minha família se afastou de mim porque eu sou velho. A minha família me jogou de escanteio e eu fiquei abandonado. Né? Eu tenho ouvido muita gente falar isso e eu pergunto para a pessoa assim, quanto tempo você investiu na sua família, na sua fase adulta? Nos seus filhos, nos seus netos? Que atenção você deu para eles? Que companhia que você deu para eles? Isso vale para a família, vale para os amigos. Então, se você cultivar seus amigos, se você cultivar a sua família com muito amor, com muita atenção, pode ter certeza que você vai colher ótima companhia na velhice. Existe ingratidão, existem filhos ingratos que colocam o pai no asilo e que esquecem. Existem muitas pessoas assim. Gente, muitas pessoas mesmo. É uma falta de, vamos dizer, uma falta de humanidade, é uma falta, principalmente, de educação humanitária. As pessoas, elas param de pensar, param de raciocinar e começam a ver o velho, o idoso, como um traste, como um lixo. Isso tem que ser mudado através da educação. E quem é que vai dar essa educação? São informações, são livros, são artigos, é a atuação de cada um de nós, né? Nós somos leigos, mas nós podemos mostrar que as pessoas mais velhas, elas têm tanto valor quanto a mais nova. Elas é a mesma pessoa, só que ela envelheceu. Ela teve a sorte de envelhecer, coisa que talvez o jovem não tenha, não é isso?
Então, essa questão do afeto, né? De cultivar o afeto. Se você quiser se cercar de afeto na velhice, também é muito importante, né? Outra coisa, mas eu sou um velho, eu perdi tudo. São muitas perdas. Eu perdi meus entes queridos, meus amigos, depois eu perdi o meu emprego. Sim, a velhice, ela é chamada a fase das perdas. Por quê? Porque a gente já viveu tanto que nesse processo, nesse caminho, muitas coisas vão ficando para trás. Não tem outra alternativa. Pessoas vão indo embora, né? Pessoas vão morrendo, nossos amigos, parentes vão morrendo, porque nós estamos vivendo mais do que eles, né? É um processo. Nós perdemos nosso emprego? Perdemos. A nossa fase de vida não é a mesma. Algumas empresas, talvez sem o conhecimento necessário, descartam os mais velhos. Você pode perder o emprego, pode perder amigos, pode perder várias coisas. Pode perder amigos por morte ou por distanciamento, pode perder o seu trabalho, pode perder a sua força física. Pode. As perdas são inevitáveis, mas elas não são definitivas. É isso que eu estou dizendo. Nós podemos lidar com as perdas. Se nós tivermos uma força interior, se nós formos centrados no autoconhecimento e no conhecimento da vida, essas coisas, apesar de nos abalarem, nós podemos. Mas então não vou deprimir porque eu sou espiritualizado? Nada disso. Eu vou me deprimir, sim. Eu vou ficar triste, vou ficar arrasado, vou querer ficar só na cama por uns dias. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que não, mas pode ser que aconteça. Mas e daí? Depois eu vou me recobrar. Depois eu vou me recuperar e vou falar, a vida segue. Ganhei um presente de Deus. Obrigada, meu Deus, porque eu ganhei um presente maravilhoso, que é esse dom da vida, e eu quero viver esse dom da melhor maneira possível, seja por um dia a mais, ou um ano, ou 10, ou 20. Agradeço por ter essa oportunidade, porque as perdas, elas são naturais de quem vive muito. Quem morre jovem, quem morre com 30 anos, por exemplo, não perdeu nada ainda. Não teve tempo de perder os pais, nem teve filhos ainda, talvez, para perder, não perdeu emprego, nada. Por quê? Porque morreu jovem. À medida que você envelhece, você tem perdas, tá? Você tem perdas bem fortes na sua vida. A questão é conviver com elas de uma maneira madura, de uma maneira segura, né? Aí que entra o autoconhecimento dado muitas vezes pela nossa busca, né? Pela nossa busca de respostas, a nossa autoanálise o tempo todo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou fazendo isso? Isso é muito importante. Também a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa humanidade em jogo o tempo todo, né? Colocada a serviço do universo. Porque eu tinha um professor, ele falava, nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui a trabalho. Qualquer um de nós. Cada um de nós tem um trabalho a desempenhar e que dentro das nossas possibilidades, das nossas forças e das nossas aptidões, a gente faça isso o melhor possível, tá? É só isso que a vida quer de nós, que Deus quer de nós, que a gente dê o nosso melhor. Mas é muito pouco que eu tenho. Não tem importância. Se é pouco, mas é o que você tem, fantástico. Dê o seu melhor, né? Deixa eu seguir aqui o meu roteirinho. Bom, gente, vou falar um pouquinho agora, né, do livro que eu coloquei nós editamos, eu editei, estou lançando através da Amazon, é um e-book que chama 60 ou Mais. Eu chamo 60 ou Mais justamente porque tudo que a gente vai ler agora em relação à velhice começa assim. Se você tem 60 ou mais, a partir de 60 ou mais, quer dizer, já virou um paradigma, 60 ou mais representa a velhice, vamos assim dizer. Então, eu terminei um livro e ele está à disposição, é um e-book, e nesse livro eu trago
é, eu trago várias abordagens, né, sobre o tema envelhecer. Não é uma coisa didática, não é uma coisa maçante. Eu faço isso através de uma personagem que chama Lia. É uma personagem que começa com ela e termina com ela. A vida dela dos 60 aos 63 anos. Por tudo aquilo que ela passa, desde as surpresas, desde as divagações, os medos, tá? Ela vai vivendo o cotidiano, ela vai tendo perdas, ela perde amigos, ela perde amores, ela perde emprego. E, no entanto, ela vai se enriquecendo em autoconhecimento, ela vai se enriquecendo no sentido existencial muito forte. Ela vai desenvolvendo em si o sentido da vida, que é talvez a coisa mais importante que nós temos a aprender, né, no mundo, que é o sentido da nossa própria existência. Ela vai se enriquecendo, ela vai vivendo de uma maneira tão prazerosa, tão boa, tão plena, tão rica, que nós ficamos surpresos às vezes, até eu me surpreendi com o personagem, de a que ponto nós somos artesãos, vamos dizer assim, autores da nossa própria vida, tá? O quanto nós temos o poder de mudar tudo a qualquer momento. Ah, mas eu já tenho 70 anos, agora não dá mais tempo. Dá. Mas eu já tenho 80 anos, não vou mudar nunca. Esse meu defeito vai comigo para o caixão, só se você quiser. Porque com 80 anos, 90 anos, ainda você pode mudar muita coisa na sua vida. Porque as coisas que estão fora, elas, vamos dizer assim, elas são rebatimento das coisas que estão dentro de nós. Se eu tomo um copo de água, eu só tomei um copo de água. Se eu tomo um copo de água com sentido, saboreando aquela água e pensando, obrigada, meu Deus, por essa água que está matando a minha sede, essa água deliciosa, essa água que traz vida. Eu estou dando sentido para beber um copo de água. E se eu dou sentido para beber esse copo de água, o beber esse copo de água se transforma. Entenderam qual que é a questão? O envelhecimento, como qualquer fase da vida, como tudo na vida, é uma questão de dar sentido para aquilo que a gente vive. Então, nesse livro, né, que chama 60 ou Mais, Envelhecer, o ser é com S, de ser, né? Nesse livro eu procuro trazer um pouco da minha experiência, das minhas pesquisas para vocês, tá? Então, espero que vocês gostem, que vocês possam usufruir e que tenham gostado também dessa live. E vocês podem fazer perguntas através do meu Instagram, que na medida do possível, tá? Se eu souber, eu vou responder para vocês. No mais, muito obrigada, tá? O meu boa noite. Se vocês quiserem procurar no Amazon, o livro chama 60 ou Mais, com envelhecer, tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais.